eu tenho um projeto aqui de uma música que eu produzi pro cantor Crise, que tem uma vibe mais romântica, tá? Um rap mais romântico, que tem um instrumental que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. E tem um violão de nylon aqui. Olha só o violão solado aqui, tá? Certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz pra encaixar esse violão de nylon nessa música. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: em home studio é muito comum gravar o violão só com um microfone, tá? E você vai ter que resolver algumas coisas da característica do instrumento, no caso do violão de nylon, para encaixar mais ele na música. Então eu vou mostrar aqui para vocês sem os plugins, tá? Sem todos os plugins que eu usei aqui. Olha só como tava o som do violão sem processamento, tá? Opa! Aqui, só o violão solado. Repara que ele está totalmente centralizado e tem bastante sobra de frequências, principalmente no médio grave, ali no grave e tal, que embola muito a mixagem. Então, se eu colocasse o violão dessa forma na música, ela ia embolar, não ia casar bem com o baixo, com o beat e tudo mais. Porque a gente tem um baixo aqui que já faz um grave da música, né, ó. Então, o violão não pode brigar, ficar chocando com o baixo, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, esse violão foi gravado com um microfone condensador, tá? E eu usei um Ozone Imager aqui para abrir a imagem estéreo desse violão e não deixar ele totalmente centralizado. Esse é um truque que eu gosto muito de usar nas minhas mixagens, quando o violão não foi gravado dobrado. Tem alguns estilos que não casam bem com a dobra de violão, dependendo do que for executado e tal. Então, a ideia aqui foi gravar para ele ficar mais centralizado mesmo, mais ou menos, né, sem as dobras, mas não ficar totalmente no centro, porque isso ia chocar com a voz, com o baixo e tudo mais. Então eu gosto de abrir um pouco essa imagem estéreo do violão. E foi isso que eu fiz no Ozone Imager aqui, ó. Eu ativei essa função estereóise para ele meio que abrir essa imagem estéreo mesmo, tá? No modo 1 aqui e coloquei em 70%. Olha só. Olha só sem o plugin. Ó, o violão fica totalmente centralizado, né? Com o plugin ele já abre mais, fica mais interessante, principalmente para encaixar com o beat, que é o meu objetivo, tá? Então, depois de abrir a imagem estéreo, eu fiz uma equalização aqui, ó. Cortando um pouco os médio graves aqui, limpando um pouco. Cortando aqui, fazendo um high pass filter, né? Lá em 100 e poucos hertz, ali 107, para ser mais preciso. Cortando os graves mesmo e limpando um pouco aqui em 300 e poucos hertz para baixo. Então eu consigo fazer uma limpeza no médio grave e no grave para tirar o que não é necessário, tá? E adicionando um pouco aqui de médio agudo e agudo a partir de 2000 Hz aqui. Então com isso, olha só o que vai fazer no timbre do violão. Sem o equalizador primeiro. Agora com o equalizador, ó. Ó, já fica bem mais legal. Já molda muito melhor o timbre do violão, certo? Depois, um compressor para nivelar um pouco mais a diferença de volume que tem na execução do violão, que é natural, tá? Mas repara que eu comprimi pouco aqui, tá? Ó. Esse plugin é muito legal porque ele é gratuito. Inclusive, todos que eu usei até agora aqui nessa demonstração que eu tô fazendo para vocês foram gratuitos, tá? E ele tem essa vibe mais analógica, assim, que eu curto demais, certo?
Aqui, ó, pode ver que eu não comprimi muito. Às vezes chega ali em 1 dB e meio, 2 dB no máximo ali. Porque violão eu não curto comprimir demais com um compressor só. Se eu quiser comprimir mais, eu posso fazer automação ou usar uma compressão em série e tal, coisas um pouco mais avançadas, mas nem sempre é necessário também. Então, uma compressão leve no violão geralmente já resolve a maioria dos problemas, tá? Olha só. Então, o som do violão fica um pouco mais nivelado. Principalmente quando toca mais forte ali, ó. E uma coisa muito importante aqui é esse sidechain ali, que faz um high pass na detecção do compressor, tá? Então, com isso, o que acontece? O compressor ele vai ler o sinal de entrada e vai regular o volume, né? A partir desse sinal de entrada. Só que às vezes, principalmente em instrumentos que tem muito grave e médio grave, esse grave e médio grave que sobra pode atrapalhar a compressão e deixar ela com uma característica muito apertada, que não soa muito bem. Então, nessa situação, a gente pode fazer esse corte aqui para ele meio que cortar os graves, dar uma limpada ali na detecção do compressor. Então, ele vai mudar a forma que o compressor vai agir. Isso é muito interessante para a gente conseguir uma compressão mais natural, vamos dizer assim, tá? E foi isso que eu fiz nesse compressor aqui no violão. Então, eu limpei aqui de 260 Hz para baixo ali, ele tá fazendo uma limpeza para conseguir essa compressão mais natural, que era o que eu queria no violão. Então a gente não tem aquela impressão de uma compressão muito apertada, certo? Depois disso, coloquei um equalizador aqui, limpando os graves, que nem tinha aqui, mas foi mais uma segurança, tá? Cortando os agudos aqui, ó, porque quando bate a mão nas cordas do violão, pode ver que, ó, pinta um agudo ali que não é necessário no violão, tá? Então fiz esse low pass aqui lá em 10.000 Hz para cortar esses extremos agudos que não interessa. Também fiz esse corte aqui no médio grave para limpar mais ainda essa região, porque tinha uma sobra aqui, tá? Olha só. Ó. Fica esse som meio feio, meio embolado e tal. E com equalização, dá uma limpada, ó. O timbre fica muito mais interessante. E essa região é muito comum de violão de nylon, principalmente, assim. Violão já tem normalmente, tá? Violão, guitarra e tal. Mas violão de nylon parece que tem mais ainda essa região que a gente precisa limpar para extrair o melhor timbre, certo? Depois, aqui tem uma parada muito massa, que é o seguinte. Tem esse tape aqui da Arturia, que é muito bom. Tem um preamp aqui, uma simulação aqui de fita e tal, característica mais analógica, que é muito legal pra gente trazer uma textura pro timbre. Então, como o violão foi gravado em home studio, com o microfone ligado direto na interface, a gente tem um som muito limpo, tá? Que dependendo da situação pode ser legal, pode ser bom, tá? Mas nessa vibe de som, eu queria sujar um pouco mais e trazer uma outra característica, tá? Então, olha só o que ele vai fazer no nosso violão aqui. Vou tirar ele primeiro, ó. Agora vou ligar. Ele muda o timbre, ele traz uma textura muito boa que eu gosto demais. E o principal elemento que eu mexi aqui foi nesse drive aqui no preamp, para ele trazer uma sujeira mesmo a mais no som. Então ele vai trazer uma textura pro violão, tá? Que eu curto muito. Depois, mais uma coisa aqui para finalizar, é uma compressão multibanda, comprimindo só o agudo, para controlar quando bate a mão direita ali nas cordas do violão e faz esse agudo muito estridente. Isso pode atrapalhar a gente a encaixar melhor o violão na música, porque aquele agudo vai ficar pulando. Então, comprimindo aqui, a gente consegue encaixar melhor. Olha só. Ó. Pode ver quando eu toco mais forte ali o violão. Foi eu que gravei esse violão, tá? E quando eu toco mais forte ali, esse agudo aparece mais e aí o compressor multibanda vai dar uma segurada nesse agudo. Ó. Olha só, sem o compressor multibanda. Ó o agudo como fica meio estridente, né? Fica muito forte ali. Então o compressor multibanda vai segurar. Olha só. Animal. E com isso eu consegui fazer o timbre que ficou no violão dessa música que a gente vai escutar agora com o beat. Olha só.
A gente escuta bem o violão, mas ele tá encaixado no contexto da música. E mais ou menos é esse o pensamento que eu tenho para mixar um violão nessa vibe. Dependendo da música, a gente vai testando coisas diferentes, mas a ideia é essa: fazer uma limpeza, abrir a imagem estéreo, controlar o que está passando do ponto, tipo com a compressão multibanda aqui, e trazer uma textura pro timbre com o Tape Mellow aqui da Arturia, certo? Lembrando que pode ser outro plugin, tá? O importante é entender que essa textura mais analógica é muito importante para essa vibe de som que eu curto fazer, certo? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aí que eu ajudo vocês. E se quiser aprender mais sobre produção musical, já sabe, tem o curso aí na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!